Salve, salve pessoal! Começamos o nosso Pod Cristo, que é o nosso podcast da Paixão de Cristo, onde nós é um novo formato que a Paixão de Cristo traz para informações, novidades, bastidores, e nós contamos com a interação e a colaboração de vocês. Eu me chamo Kefas Martins, sou da Paixão de Cristo e hoje nós estamos aqui com três pessoas, três atores do nosso elenco e eles vão contar um bocado de coisa aqui. E temos aqui Natália, que faz Maria. Oi, pessoal, tudo bem? Temos Antunes, que faz Caifás. Olá, povo da paixão. E temos Mateus, que faz José de Arimateia e também faz o Pôncio Pilatos. Oi, pessoal. Então, a gente vai conversar aqui sobre várias coisas. Vamos dar alguns spoilers também. Vamos falar sobre histórias de bastidores. E eu queria saber a primeira pergunta, né? Qual é a importância da peça da Paixão de Cristo para aquelas pessoas que vão assistir? Sabemos que ela sempre traz um grande público, né? E sempre rola uma expectativa, né? Então, qual seria a importância desse evento para as pessoas que vão estar lá assistindo? Eu sempre penso que a paixão de Cristo ela tem dois viés. Tem um viés espiritual, que a gente vai falar sobre isso, a gente vai debater, e tem um viés artístico. Então, assim, algumas pessoas, elas buscam esse lado artístico. Elas vêm olhar ver o evento, são pessoas, como eu acho que são faladas, são pessoas que teoricamente estão distantes da igreja. Inclusive, isso é algo diferenciado na paixão de Cristo, porque ela consegue um público que está distante de Deus. Então as pessoas, algumas, vêm para ter uma ideia de uma peça artística, de um evento cultural, e quando chega a assistir a Paixão de Cristo, ela se depara com o quê? Com a história da salvação. E aí ela começa a entender que Deus tão grande, tão poderoso, se faz pequeno, se faz homem, morre na cruz por todos nós. Então, o que é paixão de Cristo? Como diz Padre Pérez, paixão de Cristo é sofrimento. Então elas vêm a sexta-feira, que é um dia extremamente importante para nós católicos, e quem elas encontram? Encontram Cristo, que é Deus, chagado, sofrido, mas também encontram Cristo ressuscitado. Então, é como se fosse o intuito sair de um lúdico, sair do imaginativo, que as pessoas conhecem a paixão de Cristo, né? Desde pequenas sempre vem, né? E para que trazer-se do imaginativo para o visual, né? E assim ter um recurso de visão melhor, não é isso? No caso, como eu disse, para as pessoas que já são católicas, que elas têm uma vivência, que elas buscam aprender, até porque a missa é o sacrifício de Cristo. Uhum. Então, sim, para essas pessoas, elas vêm vivenciar o que elas já vêm vendo na teoria, que escutam, que imaginam, e naquele dia elas conseguem se materializar. Mas, como eu disse, há um grande público que eles, infelizmente, estão distantes de Deus. E a peça é o momento que elas conseguem se aproximar. É um momento de reconciliação com Cristo. É isso que a peça simboliza. Kefas, para mim, eu acho que a Paixão de Cristo é mostrar e viver o quão grande é incondicional o amor de Cristo por nós, reviver toda aquela história, a história mais linda de amor que já existiu na Terra. Para mim, é isso. No caso, a questão visual que você colocou, Kefas, é muito importante no sentido de construir o imaginário das pessoas, entendeu? Porque muitas vezes, e eu vejo que principalmente na geração mais jovem, o imaginário do pessoal está contaminado com banalidades, coisas fúteis, TikTok. E muitas vezes, por exemplo, quando você vai para um momento de oração, um momento de contemplação, você vai contemplar alguma estação da Via Sacra. Jesus cai pela primeira vez. E a pessoa, ela às vezes não consegue fechar o olho e imaginar aquela cena. Porque ela não tem aquele recurso visual no seu imaginário. Uhum. E ao ensinar para o público, a gente ajuda a construir esse imaginário. E uma vez construindo esse imaginário, faz com que eles possam meditar no seu dia a dia o quão grandiosa foi a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor e o quanto Deus nos amou por Cristo, o quanto ele sofreu por nós e quanto ele espera que nós possamos retribuir esse amor. Aí a peça, ela relata toda a paixão. A partir de que momento a peça começa a ser apresentada?
O roteiro, no caso, ele inicia primeiro com os primeiros milagres de Cristo, a vida pública de Cristo, iniciado. Aí depois existe um conflito entre os sumos sacerdotes e Cristo. Após vai ter a entrega, Judas trai Cristo para 30 moedas de prata. E aí tem a Santa Ceia. Aí depois da Santa Ceia já começa. Os soldados capturam Cristo. Aí começa tudo a processo de crucificação, sofrimento. Não, muito. Ele antes passa por Pilatos, lógico. Sim. Aí processo de crucificação e ressurreição. Eu acho que se eu Até a ressurreição, né? Então, para quem vai ver a primeira vez a peça, né, no dia 7, seria... ele veria todo o processo, né? Tipo, a peça seria bem explicativa. É um resumo, né? Sim, é um resumo. A gente tem essa preocupação de pelo menos ter uma introdução para entender tanto a questão... Porque assim, Cristo, ele é condenado, como o padre Pérez até falou, na espiritualidade, ele é condenado por 2 fatores. Ele é condenado por ele ser Deus, então ele tinha que morrer, né? O verbo encarnado vem com essa missão. Mas falando historicamente e politicamente, para os judeus, Cristo era uma ameaça muito grande. Qual é a grande ameaça? Quando ele se dizia rei, os judeus, o que os judeus tinham medo? Tinham medo que os romanos, eles invadissem a Palestina, que já estava controlada, e matassem todo mundo. Isso é um grande perigo. E qual era o outro perigo também? Acontecer uma revolta. Os judeus, colocando Jesus como grande líder, tentassem destruir Roma, ou atacar Roma, e seria outro massacre. Então, para a cúpula judaica, isso não era bom. Então, o melhor seria executar Cristo. Então, assim, a peça, ela realmente ela é bem explicativa, né? Porque, como você disse já, são 2 viés. De pessoas que já são católicas, que vivem sua fé, e que aí elas vão ter essa reaproximação, e para pessoas que não vivem a fé, que vão para conhecer, tudo isso. E esse grupo de pessoas, vamos falar assim, talvez ela nem conheça como é os passos. Só sabe que Jesus morreu, mas como é que aconteceu tudo isso, né? Então, assim, é realmente importante relatar não só o processo da crucificação, mas como tudo começou, né? Tem um desfecho. Então, temos aqui 3 personagens, 4 personagens, na verdade, né? 3 atores. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do personagem de vocês. Qual é a parte mais marcante? Porque pegando esse viés de pessoas que elas não têm vivência católica, talvez para elas os personagens principais sejam Jesus, sejam Maria, seja Pedro. Então, assim, qual a característica mais marcante? Vocês podem falar um pouquinho dos personagens de vocês. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Matheus, sobre o José de Arimateia e falasse um pouquinho também sobre Pilatos, né? A parte mais importante, né? E um pouquinho do seu personagem. Quanto a José de Arimateia, ele muitas vezes ele é tido como um seguidor envergonhado de Nosso Senhor, um seguidor oculto. E muitas vezes é o que passa na trama, porque em meio às discussões do Sinédrio, que são as discussões dos sumos sacerdotes, ele, ao lado de Nicodemos, vão tomar o partido de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem se comprometer muito com aquilo. Porém, ao mesmo tempo, após o processo de condenação e morte de Nosso Senhor, quem teve a ousadia de ir até Pilatos para pedir que retirasse o corpo de Cristo foi José de Arimateia, entendeu? Então, muitas vezes esse aspecto é deixado de lado, mas imagina na época a loucura que estava. Aquele moído todo, a condenação de Nosso Senhor e o povo pedindo para ele ser crucificado. E em meio àquele rebuliço, José de Arimateia chega a Pilatos e pede o corpo daquele homem que foi condenado. Então, José de Arimateia, sim, foi um exemplo entre os primeiros cristãos. Quanto a Pilatos, Pilatos é uma figura principal na trama, né? Uma das figuras principais. Todo o debate que se dá entre Pilatos e Nosso Senhor é um debate muito bonito. Parece mais como eu posso dizer, um diálogo platônico do que um interrogatório entre o juiz e um prisioneiro. Se você for ler e pegar só a nossa encenação, por exemplo, você pode ter a falsa impressão de que Pilatos era
era um juiz até de certa forma justo, entendeu? Apesar de que no final do processo ele lavou as mãos, mas durante todo o processo ele meio que afirma que Nosso Senhor não tem culpa e meio que ele tenta passar um pano, manda para Herodes, na volta oferece entre Barrabás e Cristo, o povo prefere Barrabás, e manda açoitar para ver se depois do açoitamento queriam soltar Cristo, mas quando não tem jeito ele condena Cristo. Então as pessoas podem ficar com essa impressão de que ele era um governante meio dócil assim, Meio idiota, mas né? isso. Mas aí, ao o seu ponto, você percebe que ele foi manipulador na sua visão, né, como intérprete do personagem, né, porque ele poderia ter salvado Jesus. Você acha que ele manipulou a situação toda? Qual é a sua visão? Então, na verdade, Pilatos, pelo que a gente tem de historiografia comum, ele é tido como um governante da época cruel. Inclusive, o último relato histórico que se tem de Pilatos foi a volta dele para Roma, quando, alguns anos após a morte de Cristo, surgiu uma espécie de revolta local ali na região da Judéia, onde apareceu um falso profeta que alegava que sabia onde é que estavam escondidos os vasos do templo que Moisés possivelmente teria escondido. E era no monte, eu acho que era Gerezim o nome. E ele pediu que se fizesse um templo naquele monte Gerezim. E diante disso, os samaritanos eles passaram aí até esse templo. E o que Pilatos fez? Ele simplesmente mandou suas tropas irem lá e matarem todo mundo. Viu? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso mostra o quanto Pilatos era um governante cruel. Ele não tinha pena de matar ninguém. E Nosso Senhor era só mais uma pessoa diante dele. Então, para ele condenar a Cristo, não era tão difícil. Então, por que a gente se pergunta, né? Por que ele relutou tanto em condenar Cristo? Que aí é a sua pergunta. Ele manipulou, por que ele não absolveu Cristo? Aí, a pergunta mais óbvia, a resposta mais imediata seria que ele temia que os partidários de Cristo, que ele tinha uma certa noção do que se passava na região dias antes, na entrada que a gente celebra no domingo de Ramos, Cristo entrou em Jerusalém aclamado pelo povo. Então ele tinha um certo receio de que os partidários de Cristo pudessem entrar em conflito, Tipo, teve uma revolta, né? uma revolta de dois grupos, e o que ele menos queria era que chegasse um conflito até o imperador. E a outra questão é que Cristo ele dizia que era Deus. Então ele dizendo que era Deus, as duas possibilidades que existem é ou Cristo realmente é Deus ou ele é um louco. A outra possibilidade seria ele ser um cara muito inteligente, um filósofo, contava parábolas, mas um cara mal intencionado. A outra possibilidade era essa. Porém, um cara mal intencionado, ele não levaria aquilo até as últimas consequências, que ele estava ali diante de Pilatos, prestes a morrer, e ele se entregando docilmente. Então, provavelmente, na cabeça de Pilatos, ele sabia que não era um cara mal intencionado. Ou era um louco, ou era Deus. Pilatos, por ser pagão, ele imaginava que Cristo realmente pudesse ser um Deus. Deus das árvores, Deus das águas, alguma coisa. E para piorar, a mulher de Pilatos sonhou com Cristo um dia antes. Entendeu? Então, a todo momento ficou essa confusão na cabeça de Pilatos. E é justamente isso que a gente tenta passar, esse dilema que rodou na cabeça de Pilatos, a gente tenta transmitir para o público. É evidente que, como a gente segue a verdade de Cristo, a gente julga Pilatos por ele não ter o absolvido, que claramente ele estava ali inocente e o próprio Pilatos atestou a sua inocência. Porém, diante desse contexto, a gente consegue entender porque Pilatos, no fim das contas, com aquele gesto, lavou as mãos. Antunes, e sobre Caifás, o que é que você tem para falar para a gente? Vamos lá. Caifás ele também é dos elementos extremamente importantes. Ele é um dos mentores da morte de Cristo, na verdade, eu acho que dos maiores mentores, porque Caifás ele é o sumo sacerdote do ano que Cristo é condenado. Só explicando o que seria um sumo sacerdote, ele era como se fosse o líder dos sumos sacerdotes. Existia um conselho e ele era o líder, espécie de
de desenvolver aquela liderança naquele grupo. No ano anterior, se eu não me engano, foi Anás. O que eu sei é que ele era genro de Caifás, era genro de Anás. E para algumas pesquisas que eu fiz, o que foi que eu encontrei? Que no caso, o sumo sacerdote antes, no tempo de Cristo, na verdade antes, né, no Velho Testamento, ele era vitalício. Só quando morria que trocava. Quando Roma começa a dominar, o que é que Roma pensou? Roma disse, nós temos que trocar esse sumo sacerdote. Então, ele era trocado a cada ano, a cada período. Essa informação eu não tenho. Mas, o que é que se entende? Se entende que aquele sujeito, ele é extremamente importante para a paz naquele local. Onde a região da Palestina era extremamente complicado. Existiam muitas revoltas. Até pegando o gancho do que Mateus diz, realmente, Pôncio Pilatos, ele não poderia ser um governante tranquilo, ele não podia ser alguém dócil. Até porque ele estava dominando uma região extremamente áspera, uma região que a qualquer momento poderia ter uma reviravolta, a qualquer momento poderia ter um estopim ali. Então, tinha que ser alguém que tivesse mãos de ferro para dominar. E Caifás, por ser sumo sacerdote, então ele representava isso. Ou seja, ele tem uma ligação boa com Roma. Ele é o cara que diz, né, que acho que a frase mais importante, assim, a mais marcante que ele vai ter, vai ser que ele diz que é melhor que um só homem morra do que a nação inteira pereça. Então, naquele momento, ele diz, olha, esse homem deve morrer. Então essa é a frase mais marcante, É a mais né? marcante. E ela passa em mais algum momento. Sim, sim. Eu acredito que essa frase é lida na Sexta-feira da Paixão. Acho que na celebração das 3 horas. Se eu acredito que seja, eu não fico na dúvida. Mas, se eu não me engano, não lembro se é no domingo de Ramos, porque o evangelho é parecido, mas sim, ela é colocada. E Caifás, ele é um sujeito também, ele tenta articular, veja que se Pilatos, ele diz, eu tenho medo desse homem, eu não sei esse homem é um deus, esse homem, não sei, eu prefiro não condenar esse homem. Caifás, ele tenta a todo momento buscar a condenação dele. Eles até argumentam, não só Caifás, como o Sinédrio, diante de Pilatos, o que ele diz? César, você não tem outro rei além de César. Nós não temos outro rei além de César. Então esse homem é um impostor. Esse homem é um blasfemo. Esse homem, ele não é o Messias. Então, essa é o grande trabalho de não só Caifás, como o próprio Anás e os sumos sacerdotes em condenar Cristo a todo custo. E nossa Maria, Natália, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre Maria, a importância, né, que ela tem, né, para você, na sua visão. Maria, para mim, está sendo um papel muito desafiador, né? Fazer Maria. Tá mexendo muito com meus sentimentos, minhas emoções. Saber, né, que Maria enfrentou toda a dor, confiando no seu filho, né? É o que Jesus sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. Ela aguentou até o último momento, ela esteve ali com seu filho, na cruz. Para mim é muito importante. É a primeira vez que É você a faz a primeira Maria? vez e eu estou bem nervosa, confesso. Mas só quem sabe e está vivendo esse momento percebe. Eu estou muito emocionada. Fazer Maria para mim A está sendo tudo. responsabilidade, É né? uma Gigante. responsabilidade muito grande. Exato. E a Maria não tem, se eu não me engano, nenhuma fala, não é isso? Tem alguma fala, Maria? Só uma na cruz. Só na cruz, Só né? na cruz. É um personagem do silêncio. Então, Então, E é na hora expressão e na trabalha primeira muito. vez Exato. que Jesus cai, Maria fala. Mas pouca coisa, mais né? pouca coisa, né? Então, é uma personagem que ela não tem falas, mas ela é bem marcante e, assim, como Antunes falou, né? É mais a questão de expressão, né? Com certeza. Tá sendo muito emocionante, né? Interpretar Maria para mim é um privilégio muito grande. Bom, a gente sabe que é feito a Paixão de Cristo não só o dia da apresentação, né? Temos vários ensaios, vários dias antes de preparação que a gente passa para poder fazer essa peça para vocês, esse espetáculo para vocês. Então, eu queria que vocês contassem, se vocês sabem, alguma história de bastidores. Né? A gente sabe que nos bastidores sempre acontece alguma coisa engraçada, alguma coisa curiosa, alguma coisa que faz com que a peça do próximo ano seja melhor.
né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, se vocês tivessem alguma experiência, né? Matheus tem alguma experiência? De bastidor, já aconteceu muita coisa, né? Verdade, A sem gente dúvidas. tá há mais tempo, muita coisa, inclusive que a gente não pode nem comentar aqui, né? Para não comprometer ninguém. Mas o que vem na minha cabeça agora foi um episódio da montagem do ano passado. Porque a gente sempre deixa para montar na sexta, na própria sexta-feira da Paixão. Por conta de evitar ficar exposto à chuva, alguém mexer lá. A gente sempre monta na sexta. E quando foi ano passado, a gente decidiu que ia montar na quinta. A gente contratou 2 serventes de pedreiro e eles iriam montar na quinta. Aí eu acho que eu passei os dias no estágio da faculdade, eu não lembro. Sei que eu cheguei na quinta à noite, achei que ia estar pronto, o cenário não tinha nada. Aí eu falei com um dos serventes, o outro já tinha saído, eu perguntei a ele o que tinha acontecido, né? Ele disse que foi porque eles não tinham a devida instrução para montar. E realmente não foi por preguiça nem nada, porque as peças não eram numeradas, não tinham manual e nem tinha ninguém para instruí-los ali naquele momento. Enfim, ficou para sexta. Na sexta-feira, logo cedo, 6 horas da manhã, a gente foi para a Via Sacra. Aos poucos, 8 e pouco, a gente começou a se concentrar em frente à igreja. E passamos a manhã toda e a gente só tinha montado o Sinédrio, eu acho, né? Já era por volta de meio-dia, a gente estava montando o cenário de Herodes, que era o segundo que a gente estava montando. Eu lembro que era meio-dia porque tem o ofício do pão, né? Que na sexta-feira santa tem um ofício e os fiéis estavam chegando. Isso dá agonia, né? Agonia. Ofício da agonia, E em meio o caos que estava o cenário lá de Herodes, que a gente estava montando, Theo já tinha caído, não foi? Theo A escada caiu, ele não se machucou porque deu uma feia. deu uma cambalhota lá, o povo pressionando atrás de Nível e Antunes, que são 2 coordenadores, e ele não estava atendendo. Meio-dia, não estava um sol escaldante. E a gente com fome também, a Maria já tinha feito o jejum do café, né? Só tinha um cenário, estava super atrasado e do nada começou a ventar. Começou a ventar, a passar um vento. Subiu uma poeira aqui em frente à igreja e fez uma espécie de redemoinho. Esse redemoinho foi passando e levou o cenário do Sinédrio. E essa cena tá muito forte. Se eu fechar meu olho aqui, eu consigo imaginar. Porque foi um trabalho de toda a manhã ali que foi-se embora em um vento. E o cenário quebrou todinho, entendeu? Naquele momento eu realmente pensei que não, questão de cenário esse ano não vai rolar. Aí durante o dia, graças a Deus, chegou mais gente para ajudar, a mão de obra qualificada e ficou quase 70%. Atrasou 1h30, eu acho, não foi? Atrasou 1 hora, eu acho. Aí o bispo já tava, a gente nem sabia que o bispo vinha. A gente tava montando, aí com 1 hora de atraso o padre disse, não, comece do jeito que tá, que o bispo já estourou demais. A gente parou de montar, o cenário de Pilatos ficou 60%, o resto, o Sinédrio tava todo quebrado, a gente remendou, mas graças a Deus deu para fazer. Deu tudo certo, Deu. né? Então, assim, é complicado, né? O Sinédrio ainda estava sendo. O Sinédrio não, o Palácio de Pilatos ainda estava sendo montado. Tava sendo montado. Era seu Naldinho, que é o rapaz que monta. Ele estava montando, o bispo já estava sentado. Todo o mundo padre já parece que tava tava todo aí. mundo sentado Tava lá todo e mundo ele já. ainda montando. Nossa. E aí? O padre disse, eu começo ou racha. Porra. Aí a gente disse, desce daí, desce todo Pois mundo. teve que começar, Teve né? que Porque começar. rachar era pior. Enfrentar o bispo, né? Eu soube também que teve outra história também, que vocês tiveram que madrugar, né? Pra poder guardar alguns equipamentos. Antunes, conta pra gente como é que foi essa história. Assim, isso foi em 2021, né? Ano da temível pandemia. O que aconteceu? 2020, infelizmente, não tinha como rolar, questão da pandemia. E 2021 ficou em cima do muro. Disse aí, faz, não faz? Tivemos a reunião com o padre Péricles. O padre deu forças, façam, tentem fazer online. Tentem fazer aí uma live com a Paixão de Cristo. Vai dar muito certo. Tenta. A gente entrou em contato com o Ronaldo. Aí a gente foi lá para Santo Antônio, olhamos o terreno. A princípio a gente queria fazer aqui na frente. Aí ele disse, não dá certo porque não é fechado. Vocês têm que procurar um canto fechado. Aí fomos para Santo Antônio, chegou lá, realmente, deu certo. Meu medo era ele dizer, Santo Antônio não dá certo. Porque se eu não me engano, a gente tentou a quadra daqui do Otávio Amorim. Só que a diretora disse que infelizmente a prefeitura não estava liberando. Plano B, Santo Antônio. Chegou lá e disse, dá certo, vamos fazer em Santo Antônio. Aí também a gente tem uma relação com a TV Nordestina, que também cobriu o evento no ano. Só que qual foi o problema? Qual foi a problemática? Eles disseram, olha, a gente quer um local fechado porque a gente quer segurança.
a gente vai trazer os equipamentos e esses equipamentos vão ter que passar da quinta para sexta-feira. E algo curioso. Para quem assistiu a Paixão de Cristo em 2021, teve algumas cenas que foram gravadas e outras foram ao vivo. Porque o que foi que aconteceu? O diretor, que era o rapaz da TV Nordestina, ele comentou que não daria certo. Porque realmente é um clima muito complicado gravar ao vivo. Realmente ele até comentou que na quinta, a gente gravou algumas cenas na quinta, ele disse, hoje foi um clima de filme. E na sexta foi um clima de televisão. Que é aquela correria. Aí vai ao vivo, bora, corre e tal. Aí foi isso, é o que acontece. Na quinta-feira, nós gravamos alguma cena, eu acho que a gente gravou até 2 da manhã. Aí, beleza, e agora? Questão financeira, a gente não tinha como contratar uma empresa privada para tomar de conta dos equipamentos, né? Para ficar lá vigiando. Aí disseram ainda, chama aquele vigia de rua. Só que eram equipamentos caros, a gente disse, não. Então, é o jeito de a gente dormir. Aí o que aconteceu? Ficou eu, Niverton, Rony, meu irmão Andim, Theo, ficou nós 5, né? Aí beleza, ficou lá e daqui a João Gabriel foi pra casa. João Gabriel foi em casa, quando foi uns 5 minutos, João Gabriel disse, minha mãe deixou lá a casa fechada, não tem a chave, vou dormir com vocês aqui. Aí botou o carro pra dentro, né? Aí beleza, a gente ficou lá conversando besteira e tal. Todo mundo lá na frente mesmo daquele portão que conhece Santo Antônio, deitado ali, né? Quando eu olhei, Niverton, dormiu. Primeiro que cochilou, já tava. Se fosse pra roubar os equipamentos, por nível já tinha sido roubado. Aí dormiu. Daqui a pouco eu olho, meu irmão dormiu também, os dois, e o pior, no ar livre, deitaram lá, dormiram. Rapaz, aí Theo pegou um casaquinho, foi pra debaixo daquela, tipo aquela parte coberta de Santo Antônio, poxa, dormia que roncava. Deitei lá do outro lado. Aí beleza, ficou eu e Rondo conversando besteira. Daqui a pouco, Rondo dormiu também. Ficou só eu acordado. Eu disse, agora deu certo. Aí eu disse, rapaz, tô com sono, fui lá pra sacristia, aí deitei lá. Aí eu fiquei deitado no pedaço, não vou dormir. Também peguei no sono. Quando foi 5 da manhã, eu disse, Roubaram tudo. não, vou dizer, caramba, tá tudo, eita, e agora? Eu levantei, todo mundo, e João Gabriel dentro do carro. João Gabriel dormiu dentro do carro. Quando eu saí, eu disse, rapaz, todo mundo dormindo, os equipamentos lá. Realmente, pensa nos vigias, pensa na segurança que a gente promoveu. Aí, mas foi isso. Mas, assim, o legal é que deu certo. Aí de manhã, o Matheus foi dar uma força. Foi. Aí à tarde, se não me engano, meu irmão deu outra força. Que a gente ficou trocando o plantão. Ficou 24 horas, né? Mais, né? Não deu 24 horas, mas foi quase. Foi quando foi 4 horas, aí a produção chegou. Aí depois que a produção chegou, a gente disse, agora é com vocês, né? Certo. Porque realmente equipamento caro, mas deu certo. Deu certo, graças a Deus deu certo. Natália é a primeira vez que está servindo, né, como elenco, né? Então não tem notícia de bastidores, mas ela participou ano passado na parte dos bastidores também. Então eu queria que ela contasse qual foi a equipe que ela trabalhou, né? E como é que foi essa experiência servir atrás das câmeras. Sim, também tem outra, né? Eu participei de todos os ensaios e não estava fazendo parte do elenco, né? Participei de todos os ensaios, mas não participei do elenco. E nem os outros participantes participaram, acho que, dos ensaios do quanto eu participei. E também da parte das vendas, né? Eu participei da parte das vendas, dos pastéis. Mas eu acho que se eu tiver conseguido vender uns 2 pastéis, foi muito. Porque eu estava muito emocionada. Eu passei a Paixão de Cristo toda chorando, me emocionando bastante. É porque a Paixão de Cristo, esse tipo de quaresma mexe muito comigo. Parece que é como se eu estivesse revivendo tudo aquilo que Jesus passou. Me toca bastante o tempo da quaresma. Eu fico muito sentida no tempo da quaresma. Aí eu não consegui vender muita coisa, não consegui dar o meu melhor. Eu espero que esse ano eu possa dar 100%. Mas esse ano você, fazendo Maria, você vai dar 100%. Se Deus quiser. Você vai trabalhando Se Deus muito, quiser. muito dedicado, você vai conseguir, se Deus quiser. E por falar em Natália, né? Nós temos novidades esse ano. Uma coisa que nunca aconteceu em nenhuma das outras edições, não é? E que Natália vai contar um pouquinho o que é esse spoiler. Agora sim, é em primeira mão para vocês. Nesse ano, né, Maria vai, na parte do Pietà, Maria vai cantar uma música que eu acho que todos que estão ali presentes vão se sentir tocados, vai emocionar muita gente. Vai ser um momento muito lindo nessa parte do Pietà. Natália, explica um pouquinho para quem está assistindo o que é o Pietà, porque eu acho que as pessoas ficam meio que querem entender o que é. Tem como explicar? É o sofrimento, né? Quando Jesus está
nos braços de Nos braços Maria. de Maria, Maria que- está cuidando dele. Agora Você- vai ser ao vivo mesmo, assim, ou você vai gravar e vai botar a sua É, voz? vai ser ao vivo. Vai ser ser ao Vai ser ao vivo vivo. mesmo. É, Vai ao ser tu que vivo. vai cantar? Isso. Vou cantar. Se eu conseguir, né? Porque a emoção vai ser grande, né? Agora é o seguinte, eu falei pra vocês que tinham 4 personagens. Mas agora a gente tem um personagem especial aqui, que é o Mãozinha. Fala aí, Mãozinha. Legal, legalzinho, Mãozinha. Agora a gente vai fazer um bate-bola pra gente descontrair um pouquinho e saber algumas curiosidades sobre os atores, né? Então, Mãozinha, ela vai me ajudar, Mãozinha? Sim. Eu vou dizer uma palavra ou uma situação e vocês vão dizer a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Agora tem que ser rápido, tá certo? Se errar, não tem problema não. É um sonho católico que vocês têm. E ao Vaticano. Conhecer Jerusalém. O céu. Uma música católica preferida. Herói. Sou teu anjo, anjo de resgate. Hino ao Imaculado Coração de Maria, da banda Terra da Cruz. Eita, essa É cruel, essa é cruel. é. Um santo de devoção. São Paulo. Santo Antônio. São José. Uma pastoral. Liturgia. Da família. Catequese. Um personagem da Paixão de Cristo que não vale ser o seu. Pedro. João. Simão de Cirene. Cristo é Meu Salvador. O centro da minha vida. Salvador. Mãozinha, você gostou, Mãozinha? Mais ou menos. Ozinho Tapá. Mãozinha hoje tá. Aparece aí, Mãozinha. De novo pra gente. Legal. Vocês querem saber quem é Mãozinha? A gente vai revelar nos próximos podcasts. Então, vamos gravar outros com outras. E eu quero que vocês coloquem nos comentários aí quem é que vocês querem ver aqui, quais são os temas que vocês querem ver aqui e a opinião de vocês. Sejam bem sinceros, né? Não, Mãozinha? Então a gente agradece, mas antes a gente tem alguns avisos para passar para vocês. Antunes vai dar alguns avisos e a gente vai dar outros também. A gente vai ter um momento de agradecimento, né? Então a gente deixa pro final. Vamos lá, avisos. Quem puder nos ajudar, QR Code. Está em algum local. Encontre. Mãozinha, aponta aí, Mãozinha, onde Aponta é que aí a tá? mãozinha. Então, nos ajudem. Como a gente sempre fala. Ozinho tá descoordenado. Pessoal, como a gente sempre fala, nos ajudem. O evento é caro. A gente, graças a Deus, a gente tem a ajuda de muitos patrocinadores, mas também quem quiser patrocinar ainda a peça, ainda dá tempo, você pode colaborar. E nós também vamos vender água domingo na caminhada penitencial. Então, quem quiser fazer uma doação também, fazer um Pix com valor da água, a gente também aceita. Então, acho que é isso. E quem for, compra nós lá. Quem for, compra nós, Exatamente, né? Vamos estar identificados com a camisa da Paixão de Cristo. Mostrar aí o pessoal que tá vestido. Ó, aqui, ó. Essa aqui não é não. Comprem. Compre de água abençoada. Exatamente, né? E também nós estamos organizando também rifa, né? Então, são 3 prêmios, um Pix de R$200, um design de sobrancelha e um texto personalizado da Paixão de Cristo, que nós vamos mostrar ele mais para frente, né? Então, comprem, ajudem a gente. Qual é o preço da rifa, Antunes? Olha, uma rifa custa R$3, mais 2 custa 5. Então, compra logo de 2. De graça. Né? De graça, Exatamente. Pois é, você economiza R$1 levando 2. Olha aí. E quem tá precisando de um designzinho de sobrancelha Antunes, viu? Tá meio lobisomem. Então, vou ver se eu ganho, então. Vou comprar. Exatamente, né? A gente pode comprar também, Pronto, né? compra pra ajudar. Exatamente. Então, assim, realmente, se vocês puderem comprar mais de uma rifa, avisa aos colegas, compartilha esse vídeo aqui, essa partezinha, esse cortezinho, que a gente tá falando sobre as rifas. Se você conseguir, puder fazer uma doação aleatória no nosso Pix, mãozinha, aponta aí de novo pro QR Code. Isso. Obrigado, mãozinha. Então, realmente vai ajudar bastante a gente. O evento, o espetáculo, ele é muito caro,
né? A gente vê ele bem bonito, cenários bonitos, mas ele realmente ele tem um custo. Então, quanto mais você puder ajudar a gente, melhor. Então, assim, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Aqui foi realmente importante. Teve coisas aqui realmente esclarecedoras, coisas que talvez o pessoal de casa nem imaginasse que acontecia, né? E que vocês realmente tiraram a dúvida do pessoal, que esse é o intuito do nosso podcast, né? Então, quero agradecer também a mãozinha que apareceu agora no final. Isso. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, agradecer ao pessoal e também convidar as pessoas para o dia da apresentação vir e prestigiar a gente também. Primeiro eu queria agradecer a Deus, né? A gente conseguiu depois de tanta batalha. Realmente foi muito difícil fazer esse podcast. Não tem quem diga também que já só esse podcast já dava outro podcast. Oh, Então, temos que fazer o podcast do podcast. vamos agradecer a Deus. E também agradecer a Kefas, que foi o idealizador, foi o cara que teve a ideia, comprou a briga para fazer o podcast. E todos nós, a equipe de comunicação também, colaborou muito. O núcleo também gostou muito da ideia. Quando a gente falou também com o Padre Pérez, ele foi muito solícito, também gostou bastante. Então, assim, só agradecer a Matheus que veio, agradecer a Natália que está aqui. E até as pessoas, até Dona Valéria também, que eu vou falar, que estava aqui agorinha, mas já fugiu. Intercedendo por porque ela é uma nós. mulher muito de oração. E Peraí, mãozinha, vamos fazer um coração para a Dona Valéria. Ué. Peraí, Ué. mãozinha. Isso, mãozinha. Mãozinha teve um AVC. F, mãozinha. então é isso. Espero que todos tenham gostado. E 7 de abril, 7h30 da noite, Paixão de Cristo. Esperamos contar com um bom público, pessoas sedentas pelo amor de Deus, que a gente venha vivenciar esse momento tão lindo. E eu garanto a vocês, quem vem não vai se arrepender. Como diz Natália, vai se emocionar bastante. Sim, sim. Então, é isso, pessoal. Comentem nos comentários o que vocês acharam desse podcast, desse primeiro podcast. O que a gente pode melhorar para os próximos. E quem vocês querem que a gente traga aqui da Paixão de Cristo para que vocês conheçam um pouco mais da história. No próximo, nós vamos falar sobre os bastidores. Então, vai ter muita história de bastidor. Vão ter outras pessoas aqui que estão trabalhando atrás, porque geralmente a gente vê mais o pessoal que está... os atores. Mas tem muita gente por trás. Tem quase 100 pessoas, né, Antunes? Exatamente. Que trabalham por trás daquilo ali. Então você só vê uma dúzia de atores. Então a gente vai trazer pessoas aqui, eles vão contar sobre a experiência, sobre o trabalho deles dentro da Paixão de Cristo. Então é muito importante que vocês divulguem também, compartilhem e comprem essa ideia de novo modelo que não existe aqui na paróquia, né? Então é isso, pessoal. Salve e até a próxima.